Eu oro, mas nada muda. Eu oro e nada muda. A sensação que eu tenho é que Deus não me ouve. Parece que eu tô falando pro vento. Não consigo sentir a presença de Deus durante as minhas orações. E sempre é uma sensação de que Ele não tá escutando. Essa é uma dos vários directs que eu recebo aqui, né? Que são questões, dores, angústias de muitas profissionais que me seguem, né? A maioria que é profissional, então vou citar dessa forma, mas mulheres, né? Que me procuram e diz qual o segredo da oração, né? De o que eu faço para ter um relacionamento com Deus íntimo, para que eu consiga ouvi-lo. Então vamos lá. Nós iremos basear o nosso estudo em 2 Crônicas 7. Eu tenho me apaixonado por Crônicas. Gente, tem ensinamentos assim... Tem uma fundamentação maravilhosa, sabe? Para você se fundamentar em muitas coisas, inclusive na adoração, na forma de adoração a Deus, né? Qual é a forma que o Senhor espera que você o adore, como o Senhor quer que você faça isso. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhecer os fundamentos da palavra. Se você não for uma pessoa fundamentada na palavra, você não vai ter êxito em nenhuma área da sua vida, principalmente a espiritual. E se a sua espiritual não está alinhada à vontade de Deus, nenhuma outra área vai estar. Acredite. Mas o texto que nós iremos usar é 2 Crônicas 7, e eu vou ler aqui a partir do verso 12. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse... Ele apareceu para quem, Gi? Para Salomão. Assim que Salomão termina de construir o templo, ele entoa uns salmos a Deus, louvores, ele juntamente com todo o povo, todos os levitas. E depois que o povo vai embora, o Senhor vem até Salomão e responde Salomão àquela oração que Salomão fez. Só que o que Salomão fez antes para que o Senhor respondesse ele agora? Vamos lá. Fiz minhas anotações aqui, coisas que o Senhor foi trazendo ao meu coração. Lógico que busquei estudos em outros lugares, é sempre bom você buscar em outros lugares, ainda que o Senhor fale com você, mas o Senhor trouxe muitas remas ao meu coração durante a leitura. E Salomão, mesmo antes, né, de Cristo vir à Terra e fazer uma nova aliança com o ser humano, né, Deus descer do seu trono e fazer uma nova aliança, Salomão já tinha um entendimento que o templo era ele. Tem uma parte aqui, eu vou ler aqui para vocês, que diz o seguinte. E ele diz o seguinte em 2 Crônicas 5. O templo que vou construir será imponente, pois o nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele, né? Nem mesmo os mais altos céus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios diante dele? E hoje nós somos esse templo. O Senhor escolheu, sempre quis, o nosso corpo para habitar, o nosso coração, a nossa mente, né? Então, por isso que eu sempre estou aqui, muitas das vezes, enfatizando e puxando a orelha de várias aqui, né? Sobre cuidar do seu próprio corpo, ter uma vida de atividade física, ter uma vida de um equilíbrio alimentar, né? Não sair aí metendo o pé na jaca, comendo tudo, descontar suas emoções em comida, porque não acho que o Senhor queira morar, entendeu? Habitar em um corpo cheio de gordura, cansado, né? Fadigado, o tempo todo, ofegante. Não acho que ele gostaria. Você acha que ele gostaria? Mas enfim, vamos dar prosseguimento aqui. E o que o Senhor foi trazendo ao meu coração, né? Enquanto eu lia, e eu fui anotando aqui. O templo hoje somos nós, sabe? Nós nos tornamos sacrifícios vivos. A questão é, nós não queremos sacrificar nada. Olha só que beleza. Isso mesmo. Você hoje é o templo do Senhor, né? É onde ele te escolheu para habitar em você. Olha só que, meu Deus, isso né, não tem nem palavra que descreva. Privilégio é pouco, sabe? Mas você não quer sacrificar nada. Você não sacrifica algumas horas de sono, você não levanta mais cedo para orar,
né, para poder se aproximar, para poder se relacionar com ele, para poder conhecê-lo. Você não medita nas escrituras, porque isso é sacrifício, porque a nossa carne não quer, meu amor. Nossa carne não quer orar, nossa carne não quer louvar, nossa carne não quer se submeter à autoridade da igreja, né? Nossa carne não quer comungar, nossa carne não quer abrir o nosso coração, mostrar nossas vulnerabilidades para irmãos em Cristo. A nossa carne não quer confiar em absolutamente ninguém na terra, quer viver só, isoladamente. Nossa carne não quer ir para a igreja. Então, todas as vezes que você faz tudo isso, você está sacrificando, entende? Você está sacrificando, mas você não quer sacrificar. E aí fica difícil, né? Ter compromisso é ter uma vida disciplinada. Quem ama a disciplina alcança a sabedoria. Então, você quer ter azeite. O que o azeite representa? Representa unção, né? Você quer falar de Jesus, você quer que as pessoas vejam Cristo em você, você não praticando o mínimo, cara. O mínimo que é ter uma vida de oração contínua. O mínimo que é você ter disciplina de leitura da palavra. Meu amor, fica muito difícil, não vai romper. E aí, é muito difícil você alcançar nível de santidade, né? E eu não estou falando da justificação, porque justificado a gente é através do sangue de Cristo. Mas o sacrifício é para te santificar. Então, quando você não se sacrifica, fica muito complicado Jesus te responder, porque a palavra de Deus não diz que o que faz separação entre o homem e Deus é apenas uma coisa. Não é a profundidade, não é a largura, não é a altura, não é o demônios, não é a morte, nem a vida. Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo, a não ser o pecado. E se você não vive uma vida sacrificial, que, no meu ponto de vista, quando você entende, quando você começa a mergulhar, quando você para de andar com as águas no tornozelo e passa a mergulhar, não é sacrifício mais, é um deleite gigantesco. E Davi entendeu isso perfeitamente. Davi viveu isso. Ele falava, eu me deleito, Senhor. Sabe, o meu maior prazer é ler a tua palavra, é meditar sobre as suas escrituras. O Senhor tipo assim, o que o Senhor é, quem o Senhor é. Quanto mais eu te conheço, quanto mais eu te busco, quanto mais eu aprendo sobre ti, mais alegre eu fico. Então, assim, a vida de Davi, ele encontrou esse contentamento em Deus, que muitas não conseguem por falta de disciplina. E a disciplina, gente, a falta de disciplina, quando ela é na vida espiritual, ela vai afetar todas as áreas, entende? Mas todas mesmo, numa proporção muito gigantesca. E aí você passa a não ter disciplina na sua vida profissional. Tipo assim, você pode olhar para uma pessoa e falar assim, mas eu conheço fulano, que ele tem uma vida muito regradinha, né? Ele vai pra academia todos os dias, ele trabalha todos os dias e ele não é cristão. Mas o psicológico dessa pessoa, o emocional dela, eu te garanto, não é saudável. É uma pessoa imoral nos seus pensamentos, que tem uma vida totalmente... pode ter alguns setores que andam bem e não andam por um propósito correto. Muitas das vezes a pessoa ela é muito dedicada, muito disciplinada na academia, um exemplo, por causa da vaidade. Não porque ela pensa na saúde, né? Em ficar melhor por uma questão de autoestima. Não. É uma vaidade, né? É uma ostentação do corpo. Porque sim, se ostenta corpo também. Mas a disciplina que vem do Espírito Santo é aquela disciplina que primeiro te molda a viver uma vida de dedicação à palavra, à oração, ao jejum, a ser uma pessoa melhor, a buscar o desenvolvimento dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito, na verdade, na sua vida. E aí as demais coisas são acrescentadas. As demais coisas começam a acontecer naturalmente na sua vida. Então todas as áreas vão sendo tocadas, vão sendo ministradas. Então quanto mais você se aprofunda em Deus, é muito natural que as outras coisas comecem a se alinhar. E não o contrário, meu amor, não o contrário. Eu não vou ainda entregar minha vida para Jesus, porque assim, eu preciso, sabe, terminar minha faculdade. É porque eu estudo muito, não tenho tempo. É porque eu trabalho muito, não tenho tempo. É porque, não sei, né? É muita coisa que você não consegue. Filha, você tá invertendo a ordem. Você tá construindo a sua vida, a sua casa em um fundamento na areia. Na primeira onda que vier, leva tu, entendeu? Primeira onda. E o Senhor continuou ministrando ao meu coração.
Eu escolhi, eu consagrei como templo da minha habitação os meus filhos. Vocês têm sido um templo puro e limpo diante de mim. Eu sou digno de habitar em você. E lógico que não, né? Não somos. Mas o que que nós temos feito pro mínimo, gente, o mínimo. Que nem eu falei, é uma equação básica que a maioria não pratica. Para que você olhe pra você e fale assim, cara, eu não sou perfeita. Meu Deus, eu sou cheia de defeitos, eu erro muito. Mas eu estou sempre, todos os dias eu estou me limpando. Todos os dias eu estou me purificando. Imagina você sem tomar banho. Como que é, minha filha? 2 dias sem tomar banho. Não é legal. Naqueles dias que a mulher tem, pensa você 2 dias sem tomar banho. Então, entendeu? Que é uma coisa assim, pesada. É isso que isso é o pecado em você, quando você não se limpa, você não se purifica, você não está todos os dias pedindo perdão, você não está todos os dias buscando conhecer a Deus, você não está praticando o pouco que você aprendeu, entende? E aí você vai ficando suja, e vai apagando o Espírito Santo em você. Aí você quer que ele te ouça. Fica muito difícil. Fica muito. E o que que nós encontramos com essa falta de disciplina, com essa falta de busca, com essa falta de praticar o mínimo? Que eu vou chegar na equação com vocês, calma aí. A gente vai encontrar miséria, e é miséria de alma, miséria intelectual, miséria emocional, miséria financeira, porque vai afetar todas as áreas, gente, todas. A mão do Senhor não está encolhida para nos abençoar. É como eu disse, o que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Se você é uma pessoa que não tem vida de oração, renúncia, de aplicação daquilo que você aprende com a palavra, não tem como o Senhor se comunicar com você. Deus, ele não vai habitar em meio ao pecado. Não é dele, ele é santo, santo. E para que ele consiga se relacionar com você, ele precisa te santificar. E para ele te santificar, você precisa obedecer. Você tá entendendo? E para você obedecer, você precisa querer. Começar pelo querer e depois o agir em seguida. Porque só ficar querendo, é o que muita gente me manda no meu direct. Ah, eu quero muito ouvir a Deus. Ah, porque eu oro e não ouço a Deus. Mas você tá só orando, porque se for só oração, você tá só na primeira. Como é que fala? Você não fez a equação completa. Vamos chegar lá. E nessa equação, nós precisamos de uma operação de adição. Isso mais, isso mais, isso mais, isso é igual a isso. Entendeu? Só que vocês começam assim, ó. Oração mais nada, mais nada, mais nada. Ou então, oração mais louvor, mais nada e mais nada. Amada, não vai dar, entende? Não vai dar, porque a fé cristã é um conjunto de práticas. Práticas, tá? De doutrinas, práticas, tradições. Então, se você ficar só na oração, é melhor você ir para outra religião. Porque é em outra religião que acredita na lei da atração. Porque oração é basicamente, na cabeça de muitas pessoas, isso. Eu vou orar, vou pedir isso para acontecer isso. Eu vou orar, vou acreditar. Porque quanto mais eu oro, mais eu acredito nisso. Quanto mais eu pedir, vai acontecer. Muitas das vezes você não tá orando nem pra Deus. E quem tá te dando isso aí é o diabo. Porque se você tá só, minha filha, na prática da oração e mais nada, você não segue nenhuma as outras práticas da fé que santifica, que limpa, que purifica, você tá aí praticando, como eu falei, a lei da atração, aquela coisa desse povo aí, entendeu? Tipo um mantra, né? Gente, o que é muito triste, muito triste. Eu vim de uma igreja, eu vim de um discipulado muito estreito. E falta, eu sei que falta, tá? Eu não estou aqui passando pano pra falha da igreja. Porque falta, assim, igrejas que discipulem de perto, que ensinem esse tipo de coisa. E eu tenho visto o Senhor levantando homens e mulheres, jovens principalmente, né? Ali entre 35 anos, de 16 a 35 anos, para serem igreja, né? De certa forma, aqui nas redes sociais. E isso, abre parênteses, não tô falando que você não deve congregar, não. Congregar é uma das práticas que faz com que Deus se relacione com você, tá bom? A única coisa que não é condicionada na Bíblia é a volta de Cristo. Gente, o resto tudo. A palavra de Deus diz assim, para que você
viva o melhor dessa terra, que no meu ponto de vista, o melhor dessa terra pra mim é ter o Espírito Santo habitando em mim. Eu sempre falei isso, nunca entrou na minha cabeça que o melhor da terra era algo só material. Pra mim sempre foi, cara, pra mim não tem nada melhor nessa terra do que o Espírito Santo tá nela. Tá aqui, entendeu? Porque pensa isso aqui sem ele, porque com ele já é do jeito que é, imagine sem, né? A ausência completa. Então, pra mim, viver o melhor dessa terra é eu poder ter o Espírito Santo habitando em mim e me conduzindo. E aí, a partir do momento que eu me conduzo pelo Espírito Santo, eu consigo sim alcançar uma vida plena, emocionalmente, sentimentalmente, profissionalmente, familiar, entendeu? Financeira, eu vou conseguir. Porque ele é o melhor dessa terra pra mim. Se eu não tenho, né? E por que eu não tenho? Porque eu não tenho relacionamento. Então, muitas pessoas, elas querem viver esse mantra. É tipo um yoga, né? Aquela meditação da yoga, né? De tipo assim, eu vou acreditar e tudo vai dar certo. Aí porque eu oro, eu falo com Deus, mas só você fala. Você não quer ouvir. Porque se você ouvir, ele manda você abandonar isso aí que tu tá orando. Se você ouvir, né? Se você parar pra ouvir a Deus, essa oração que você tá pedindo, muitas das vezes, Senhor... Travou aqui, tá descarregando. Eu tô orando pra Deus me mostrar se eu vou comprar um carro. Talvez se você ouvir ele fala pra você assim, pega o dinheiro do carro, entrega numa obra missionária. Isso aí você não quer ouvir não, você não quer. Fala, e aí você, Deus, eu tô orando por fulano. Nós dois estamos orando, né, pra casar. Nós estamos aí em um relacionamento, eu quero casar com fulano. Você só quer falar, porque se você for ouvir a Deus, muitas das vezes ele fala assim pra você, não casa. E você é louca, apaixonada pelo homem. Mas Deus tá falando pra você, não é pra você casar com esse homem. Eu não estou nisso, eu não estou nesse casamento. Você vai sofrer se você se casar com essa pessoa, com esse jugo desigual aí. Ele não vai mudar não, entendeu? Porque você casou com ele, não vai. Mas aí você quer ouvir isso? Não, você quer casar. Às vezes você se separa e aí você fala assim, eu tô orando pra Deus colocar uma pessoa melhor na minha vida. E às vezes Deus tá falando assim, eu nem quero que você case de novo. Quero que você fique só. Até o dia da sua morte. Vai, né, viver me servindo. Você vai querer? Não. Então assim, é tipo isso, entendeu? Você não quer ouvir a Deus de verdade. Porque se você quisesse, você praticaria, né, uma equação. Que eu vou falar pra vocês qual é. Só que você não quer. No fundo, a maioria de vocês não querem. Porque você não quer ouvir Deus falando pra você assim, eu quero que você fique 7 meses comendo somente carne, fruta e verdura. E água. Mais nada. E um suquinho de uva. De vez em quando. Você vai querer? Você não vai dar conta. Você vai falar que, eu não consigo, eu vou morrer, eu vou passar mal. Meu Deus, desfaleci. É assim, entendeu? Vocês não querem ouvir a Deus. Porque ouvir a Deus é ele te tomar uma bênção, na maioria das vezes que você acha que é bênção, e te entregar uma cruz. E aí você não quer. Você não quer ouvir a Deus, é ele falar pra você renunciar à sua vida sentimental, renunciar um emprego, renunciar a uma faculdade, né? Porque ele tem algo maior pra você. Você não quer. Será que você quer? Por que eu não quero? Porque como eu ouvi até uma pregação da Tamires, que eu gostei muito daquela pregação, na verdade ela tá citando uma outra pregadora que falou isso, e ela fala assim, porque a gente não quer só Jesus, a gente quer Jesus e mais alguma coisa. Se a gente quisesse só Jesus, meu Deus, a nossa vida seria perfeita. Mas a gente não quer, a gente quer Jesus e mais alguma coisa. E tem algum problema, Gi, eu querer Jesus e querer viver coisas boas? Não. Desde que ele seja o cerne, o centro. Desde que, independente das circunstâncias, eu na pobreza, na riqueza, na saúde ou na doença, ele seja o suficiente. E eu acredito que o nível de maturidade que eu tenho vivido hoje, na minha vida, é por, ainda que eu não vivesse, ainda que eu não tivesse ele como centro, ainda que eu quisesse ele mais alguma coisa, eu sempre busquei querer só ele. Até que eu alcancei isso. Até que eu alcancei, tipo assim, eu posso perder tudo hoje. Se eu tiver ele, tá ótimo. Entendeu? Tá perfeito. Porque eu tendo ele, eu vou ter tudo. Mas, vamos à equação. A única coisa que não é condicionada nessa vida é a volta de Cristo. O restante é condicionado. Então, para você ter uma vida plena em Deus, condições. Para você ter uma vida abastada financeiramente, condições.
Para tudo existe um princípio que você precisa viver. Se você quebra esse princípio, você quebra o seu relacionamento com Deus. Você quebra aquele ciclo saudável que o Senhor criou para que você seja abençoado. É você com as suas próprias mãos, entendeu? Não é ele. Porque Deus dá e toma. Depende. Numa maioria das vezes, eu acredito que sim, Deus pode dar alguma coisa e tomar por algum propósito maior, para que o nome dele seja glorificado. Mas quando se trata muitas das vezes, de bênçãos, até mesmo, vou falar materiais, na maioria das vezes se perde porque você não construiu aquilo em cima de princípios da palavra do Senhor. Você criou pela força do seu braço, do seu jeito, entendeu? E por aí vai. Mas vamos lá. Qual que é a equação para que Jesus me ouça? Qual que é? Tipo assim, o que eu tenho que fazer? Vamos ler o texto? Tá dizendo assim, ó. Em 2 Crônicas 7, Deus fala em resposta a Salomão: ouvi sua oração e escolhi esse templo como lugar para se fazer sacrifício. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas para o meu povo, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira equação, né? Primeira condição aí, tá? De adição. Então, se humilhar, me buscar, orar e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei a sua terra. Então, é uma soma. E qual é a soma básica? Se humilhar, orar, buscar e se converter, para que ele ouça dos céus e atenda a sua oração. Só que você não se humilha, você só ora, você não busca e você não se converte. Fica difícil. E o que é se humilhar perante Deus? Primeiramente é você reconhecer que você não é nada sem ele. Acredite, tem pessoas aqui me assistindo que acham que pode viver uma vida sem Cristo. Que pode viver uma vida, entendeu? De acordo com o que ela acha que tá certo. Então, tipo assim, ela não pergunta nada, ela só vai fazendo, entendeu? Vi fulano abrindo turma, vou lá fazer também. Já que ela tá abrindo, tá dando certo pra ela, eu vou fazer pra mim também, né? Fulana se separou hoje, vai casar amanhã. Ela não vai buscar conselho de Deus, não. Afinal, ela não precisa. Se ela se casou depois que separou, vou fazer também, né? Você não reconhece Deus nos seus caminhos. Você não se humilha pra ele e reconhece que você é pobre, miserável, nu, entendeu? Que você não é nada, você não consegue. Você acredita que você é boa, inclusive, né? Então, se humilhar perante Deus é acreditar verdadeiramente que sem ele você não pode nada. Que você é dependente dele, que você é nada sem ele. Você não se submete a Deus. Você é arrogante, você é soberba perante Deus. Gia, eu não sou. Nossa, eu amo Deus. Ama mesmo? Ama mesmo? Então sai desse relacionamento aí que ele já falou pra você e você fica negando pra si mesma que não é pra tu. Vai, sai daí pra você ver se você acha que realmente você é dependente dele, você se humilha. Vai, faz aí. Abre mão aí do seu maior sonho, porque ele mandou. Abre. Pra ver se você abre. Você não abre, entendeu? Porque você não reconhece ele. Você não se humilha perante ele. Você não abre mão. Ele não é soberano na sua vida. Então, primeiro, você não se humilha. Se você se humilhar, é a primeira condição. Depois, sim, aí vem a oração. Primeiro eu me humilho. Primeiro eu abro mão do meu querer, daquilo que eu gostaria de fazer, daquilo que eu gostaria de ser. Porque eu me submeto totalmente àquilo que o Senhor quer que eu seja. Aí depois eu vou orar a ele. E durante ali a oração, eu vou buscar. E o que é buscar? Disciplina. Busca. Tipo assim, o que você busca? O que você está procurando? Não é assim? A palavra busca vem nesse sentido. Você está o tempo todo buscando, querendo conhecer, querendo entender, querendo mergulhar, querendo se aprofundar. Tendo disciplina. Mas você busca? Você tem disciplina? Não, a Bíblia tá com poeira aí. Você nunca comprou uma mentoria do Precursoras aí da Nath, entendeu? Você gasta dinheiro com pizza adoidado, com fast food, meu Deus do céu. Mas você não tira tempo para conhecer a Deus. Aí, não, mas porque, olha, eu amo muito a Deus. Porque Deus é meu tudo. Para? É tudo mesmo? Então cadê que você tá
se aprofundando, você está comprando livros para poder conhecer sobre ele. Você está tirando... mas eu preciso acordar muito cedo, Gi. Eu tenho que levantar, eu tenho que estar lá no meu trabalho 7 horas da manhã, então eu tenho que levantar 5 horas. Então acorda 4. Não, porque aí eu fico muito cansada. Minha filha, eu te garanto, para Cristo você não fica, não. É um descanso na alma, assim, que ele puxa de tu, quando você se dedica a buscá-lo. Você não vai entender, isso é espiritual. Espiritual. Eu não preciso levantar 5 horas da manhã. Não preciso. Não preciso. Sabe quem mandou eu levantar 5 horas da manhã para buscá-lo? Cristo. Deus um dia falou para mim. Porque todas as vezes eu levantava, ficava atordoada. Em 2022. E era aquela coisa toda, já morava no apartamento dos meus sonhos, que inclusive eu orei pra ter, mas eu me submeti, né? Pra conseguir. E aí, quando eu consegui, eu comecei a me acomodar, né? E aí o Senhor pegou e falou pra mim, todas as vezes que você vai me buscar, você nunca tem tempo, porque você já levanta atordoada. Então muda o seu horário. Levanta mais cedo. Eu, Senhor, como que eu vou levantar às 5 horas da manhã? Eu sempre amei, eu gosto de dormir, gente, eu gosto de dormir. Eu amo dormir, Senhor. Ele, pois é, eu tô te pedindo que você ama. Pra você me buscar, você vai precisar me encaixar na sua rotina. E a sua rotina, eu tenho que ser o primeiro. A primícia é pra mim. Começar o dia comigo. Aí depois, você vai ter o dia inteiro pra você fazer suas coisas. É que nem dízimo, né? Dízimo você dá 10%, você fica com 90% e a gente ainda acha ruim ainda. É tipo isso, gente. Então, assim, buscar o Senhor, querer conhecê-lo, abrir mão do seu sono. Porque, minha filha, se você não vence uma cama por amor a Cristo, você não vai vencer nada nessa vida. E aí, eu passei a levantar com o tempo, depois de quase 3 meses que eu fui acostumar. Mas desde 2022 que eu levanto 5 horas da manhã, assim como muitos outros hábitos na minha vida, que o Senhor me direcionou. E porque eu buscava, porque eu queria, porque o que eu posso fazer pra te amar mais? O que eu posso fazer pra me submeter mais? Ih, gente, eu ainda tô longe de ser perfeita. Não olha pra mim, ai, Gi, você tá... Não, tô longe. Tem gente muito mais profundo que eu olho e falo, meu Deus, nossa senhora, isso pra mim é uma referência de espiritualidade. Tô longe, acredite, tá? Pra mim, eu sou indo bebê pra Deus, assim. Mas buscar, tá? Buscar. E qual que é o quarto? Se converter. Minha filha, você tem que se converter. Mudança de mente, metanoia. Você precisa abandonar essa prostituição que você vive. Você precisa abandonar esse adultério. Você precisa confessá-lo. Você precisa confessar esse adultério que você está aí escondendo. Você precisa parar de se masturbar. Você precisa. Você precisa parar de mentir, de ficar enfiada em fofoca de igreja, do seu trabalho. Entendeu? Você precisa. Você precisa parar de roubar as pessoas. Parar de dar calote, comprar e não pagar. Bloquear. Entendeu? Você precisa parar de ser falsa, mentirosa. Sabe? Desleal com as pessoas. Você precisa viver uma conversão, metanoia, caráter firmado, caráter transformado. Do contrário, o Senhor não vai te ouvir. Então você entende agora que não é só orar para que Ele te ouça, para que Ele incline. Pensa Deus, inclinando o ouvido para você, minha filha. Minha querida, é Deus, o Criador dos céus e da terra, inclinando o ouvido para te ouvir, para te responder. Meu amor, não tem reis nessa terra. Pode ser a pessoa mais, meu Deus, mais famosa desse mundo. Não chega aos pés disso. Deus inclinando o ouvido para te ouvir. Mas para Ele inclinar os ouvidos dele, do trono dele, celestial, magnífico, soberano, você precisa seguir essa equação. Se humilhar, orar, buscar e se converter, criatura. Porque do contrário você vai ficar o tempo todo aí, ai, Deus não me ouve, ai, porque eu não sinto a presença de Deus. Aí você vai ver a vida da pessoa. Se eu colocar uma câmera, eu já falei isso aqui várias vezes, se eu colocar uma câmera na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês não praticam nada do que eu tô falando aqui. Não tem como você somar isso e a resposta, sabe? O igual ser Deus inclinar os ouvidos pra te ouvir. Não tem como, gente. Não tem como, Ele não vai contra a palavra dele. Se Ele tá me falando que quando eu faço isso, Ele inclina os ouvidos, Ele perdoa os meus pecados, Ele me cura. Minha filha, o que eu tô esperando? O que você tá esperando? Mas também temos a equação da maldição. Temos também. Porque esse Deus bonzinho que só dá
Ai, porque Deus é tão maravilhoso. Aí a pessoa, né, o devocional. Devocional não, né? As postagens. Ai, porque. Ai, Jesus é tão bom. Hoje Jesus falou comigo. Ai, porque eu tava indo ali. Vamos lá. Jesus, ele é maravilhoso, ele é bondoso, Deus é amor. Ele não tem amor, ele é o amor, entende? Mas não é esse amor que criaram segundo as suas vontades e segundo seus pensamentos, não. Ele é o amor que envolve a justiça. A justiça de Deus e o amor, meu amor, anda assim, ó, lado a lado, tá? Então nós temos aqui a soma da maldição também. Não é a soma só da bênção, né? Só da cura, só do perdão dos pecados. Não, nós temos a soma da maldição. Gi, que soma é essa? Tá em 2 Crônicas 7, tá? Começa assim. E no versículo 17. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai Davi, obedecendo a todos os meus mandamentos, decretos, estatutos. Então temos o quê? Mandamentos, decretos, estatutos, tá? Ficou muito longo aqui o vídeo, depois eu vou citar para vocês o que significa cada um, tá bom? Estabelecerei o trono da sua dinastia, pois fiz essa aliança com seu pai Davi. Um de seus descendentes sempre governará Israel. E Deus cumpriu isso, tá? Mesmo que ele corrigisse, que ele tirasse, como fez com Roboão, filho de Salomão, que não conseguiu mais reinar sobre todo Israel, mas ele sempre ficou um ali, né? Naquela redondeza ali. Mas, se você e seus descendentes me abandonarem... Então, vamos lá. Qual que é a soma da maldição, Gi? Abandono, desobediência, idolatria. É igual a quê? Maldição. Exclusão da presença do Senhor, zombaria, desprezo, calamidades, meu amor, calamidades. É isso que você vai receber se você for contra, né? Que muitas das vezes é o que a maioria de vocês estão vivendo, né? Vive sendo... É motivo de chacota no trabalho, é motivo de chacota dentro da família, né? As pessoas não têm respeito por você, não respeitam a sua presença, não respeitam seu nome. Meu Deus do céu. Você vive isso, né? De tipo assim, eu não consigo ouvir a Deus. Não tenho intimidade com Deus. Eu não ouço. Ai, meu Deus, eu não sinto. Talvez você esteja vivendo a equação da maldição, né? Abandonou. Pode ser aqui, você pode estar aqui desviada. Ou então você nunca nem se aproximou, né? Então, abandono, a desobediência, que é o quê? Não cumprir a palavra de Deus. Porque não é só aprender, gente. Tem que aplicar. Tem gente que estuda muito. Não, o que mais tem aí é teólogo, né? Teólogo não, satanista não, como é que fala, gente? Ateu, que estuda mais a Bíblia do que muitos de vocês, mas não pratica nada que tá aqui, entendeu? Muitos doutores aí da lei, mas que não pratica nada, entende? Então, assim, se você abandona a presença de Deus, se você não tem vida com Deus, se você não tem disciplina, se você faz o inverso do que é viver uma vida para que ele se incline os ouvidos a você, o que você vai ter é isso aqui. Então, a idolatria. Idolatria, você acha que é só os católicos? Que é só o pessoal da Umbanda, do Candomblé, o pessoal daí, que fica de frente com imagem e acredita que aquilo ali, feito de pau, de madeira, de cerâmica, aquilo ali resolve a vida deles? Aquilo ali não é. A pior idolatria que tem é pior pra mim, no meu ponto de vista, que a Bíblia me ensina, ainda pior é aquela que você coloca dentro do seu coração, até porque nós hoje não somos os templos. Então hoje é muito mais, na nova aliança, é muito pior os ídolos que nós colocamos no nosso coração e idolatramos do que se ajoelhar de frente com um negócio desse aí, com um pau, com uma pedra dessa daí, entende? Então, o que muitas das vezes é idolatria? Às vezes seu filho está acima de Deus para você. Você não fala isso com a boca, mas o seu comportamento diário é assim. Entende? Você passa a mão na cabeça do seu filho quando ele tá pecando. Ai, porque eu amo demais, tadinho do meu bichinho. Oh, meu Deus do céu. Meu filho tá lá na homossexualidade, eu tenho que amar ele. Aí você vai passando a mão na cabeça, você não confronta em momento nenhum. Não existe confronto, não existe uma conversa séria. Você não entra, entendeu? Você não entra pra evangelizar o seu próprio filho, porque você tem medo de perder. Ai, porque se eu falar alguma coisa, ele vai embora de casa. Ai, porque se eu falar alguma coisa, ele... Pelo amor de Deus. Isso é colocar acima de Cristo. Muitas das vezes, seu relacionamento conjugal. Tem gente que não busca Cristo, não se converte, porque sabe que se converter e mudar o comportamento todo, não seguir o marido nos lugares que ele gosta de ir, nos bares, nas festas, sabe? Porque se eu me converter, eu vou ter que abrir mão disso. Aí ele vai sozinho. E se ele for sozinho, ele pode ver uma mulher lá. Se ele ver uma mulher lá, ele pode me trair. Então, não quero Cristo, não. Eu sei, é assim, entendeu? É assim.
Então, assim, aí você espera que Deus ouça você? Vai não. Mas não vai mesmo. Infelizmente, gente, infelizmente. Então, essa soma, amém? Ficamos aqui com o nosso devocional. Ficou extremamente comprido. Eu não consigo falar pouco. E olha que eu nem falei tudo. Eu, tipo assim, meu tio fala que eu falo no 5.x. Porque é muita coisa, entendeu? É um estudo mesmo, minha filha. Se deixar aqui, eu fico aqui a tarde inteirinha falando da palavra. Mas é isso. Depois a gente volta. Vamos fazer um próximo devocional em breve. O próximo que eu quero falar com vocês é sobre o 2 Crônicas 10, tá? Que as tribos do norte se rebelam. E eu achei muito interessante mesmo aqui. Sobre o comportamento de Roboão, né? Quando ele vai pedir conselho, o pai dele morre, que é Salomão morre, aí vai pedir conselho, porque as pessoas os servos, né, de Salomão vêm pedir para ele, olha, a gente tá sendo muito sobrecarregado, a gente tá quase morrendo de tanto trabalhar, a gente quer que alivie a nossa carga, e aí a gente vai ser leal a você para sempre. E aí Roboão vai pedir conselho, né? Aí ele pede conselho dos anciãos, né, que são os homens mais velhos, doutores da lei, os sacerdotes, que é quem ele deveria ouvir. E aí ele, não satisfeito, vai procurar conselho dos jovens, né, daqueles que cresceu com ele, moleque. E aí, gente do céu, vamos falar sobre isso, tá bom? Mas é isso, beijo e até o próximo devocional.